Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Uma das maiores lideranças do Vale do Silício defende jornada de 60 horas semanais para aumentar a produtividade. Saiba quanto a maior fabricante de chips do mundo vai investir nos Estados Unidos. Qual é o balanço das gigantes de tecnologia nos 45 dias do governo Trump? E o adeus a um dos ícones das ligações por internet. Eu sou Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. Tem movimento que defende uma semana de apenas 4 dias de trabalho. E tem liderança no Vale do Silício que defende o trabalho 12 horas por dia, todos os dias, como um ideal de produtividade. Essa é a ideia do cofundador do Google, Sergey Brin. Ele acredita que a companhia poderia liderar o mercado de inteligência artificial geral, chamado IAG, que é o estágio em que as máquinas igualam ou superam a inteligência humana. E isso poderia acontecer se os funcionários trabalharem mais. O Google pode liderar se todo mundo trabalhar mais. Em uma mensagem interna enviada a funcionários que trabalham no Gemini, a plataforma de aplicativo de AI do Google, Sergey recomenda todos a estarem no escritório pelo menos todos os dias da semana. E acrescentou que 60 horas por semana é o ponto ideal de produtividade. Brin alertou, no entanto, que trabalhar mais de 60 horas por semana pode levar ao esgotamento e criticou funcionários que, segundo ele, não estavam contribuindo o suficiente para os esforços da empresa. Na mensagem, ele escreve que algumas pessoas trabalham menos de 60 horas e um pequeno grupo faz apenas o mínimo necessário para se manter. Esse último grupo não apenas é improdutivo, mas também pode ser altamente desmotivador para todos os outros. É importante dizer que essa mensagem do Sergey Brin não é uma mudança oficial do Google, sobre uma mudança de modelo de trabalho, mudança de horas trabalhadas, não é nada disso. O Google ainda é uma companhia que exige que os funcionários trabalhem presencialmente pelo menos 3 dias por semana. Se pegar a rival, de certa forma, Big Tech, a Amazon, por exemplo, exigiu o retorno de todos 5 dias por semana no presencial desde janeiro. Mas as ideias divulgadas por Sergey Brin não falam apenas de trabalho presencial, mas no que ele acredita sobre AI. Brin diz que a inteligência artificial geral, IAG, pode estar ao alcance, mas precisaremos, segundo ele, turbinar os nossos esforços. Ele enfatizou a necessidade de os funcionários do Google utilizarem mais da própria AI da companhia para a programação, argumentando que a melhoria contínua da inteligência artificial levaria a esse estágio aí da AI geral. E um adeus a um dos símbolos de ligações pela internet por 2 décadas. A Microsoft vai encerrar o Skype, o serviço de videochamadas, no dia 5 de maio. A companhia alegou que o encerramento do Skype vai ajudar a empresa a se dedicar ao Teams, um outro serviço de chamada de vídeo, simplificando as ofertas de comunicação. E, de fato, o que aconteceu é que o Skype foi superado há muitos anos pelos aplicativos de comunicação nativos para smartphones e também pelas videochamadas, e o mais famoso é o Zoom. E a perda desse espaço fez a gigante, a Microsoft, criar em 2016 o Teams, que quem trabalha em empresa sabe o que é o Teams, O serviço de comunicação por chat, voz, vídeo, para local de trabalho, que ganhou cada vez mais espaço. Em um comunicado, a Microsoft diz que com o Teams, os usuários têm acesso a muitos dos mesmos recursos principais que usam no Skype, como chamadas individuais e em grupo e compartilhamento de arquivos.
O Skype foi criado em 2003 por empreendedores da Suécia e da Dinamarca, ganhou fama ao tornar a comunicação por vídeo e áudio muito mais baratas, o que impactou o setor de telefonia fixa. Virou da Microsoft em 2011, quando a gigante ali pagou 8 bilhões e meio de dólares. Na época foi considerada uma aposta inusitada e foi a maior aquisição da Microsoft até então. Nessa época, em 2011, o Skype tinha cerca aí de uns 150 milhões de usuários. Em 2020, esse número havia caído para 23 milhões de usuários. Segundo a própria Microsoft, o declínio do Skype ocorreu em parte porque essa tecnologia do aplicativo não é adequada para a era dos smartphones. Indo agora para o setor de luxo, a Prada está perto de comprar a Versace por cerca de 1 bilhão e 500 milhões de euros. Essas negociações avançam, segundo a Bloomberg, após a análise inicial não ter encontrado riscos, segundo pessoas a par das discussões. A compra da casa de moda, fundada pelo designer Gianni Versace em 1978, permitiria à Prada, sediada em Milão, criar um grupo italiano maior para competir de frente com grupos globais de luxo como LVMH e a Kering, a dona da Gucci. As vendas da Prada dispararam no terceiro trimestre do ano passado, impulsionadas pela marca Miu Miu, popular entre os mais jovens. A aquisição reverteria a tendência de décadas de grupos de modas italianos, como a Gucci, o Valentino, que foram comprados por concorrentes estrangeiros. A compra colocaria a Prada em uma posição para competir com a LVMH, mas o valor de mercado está bem distante da francesa. A companhia italiana vale pouco mais de 21 bilhões de euros, enquanto a LVMH, dona da Louis Vuitton, da Christian Dior, da Fendi, de várias outras marcas de luxo, vale mais de 320 bilhões de euros e fez o seu dono, o francês Bernard Arnault, o homem mais rico da Europa e um dos 10 mais ricos do mundo. Nos primeiros 45 dias do segundo mandato do presidente americano Donald Trump, muitos acontecimentos se passaram e impactaram algumas das empresas mais valiosas do mundo, todas ligadas à tecnologia. Por exemplo, no dia 21 de janeiro, Trump anunciou o projeto Stargate com OpenAI, SoftBank, Oracle, com investimento de até 500 bilhões de dólares na infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos até 2029. A Apple, dias atrás, anunciou um plano de investir 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos 4 anos, abrangendo a construção de novas fábricas. Elon Musk, na política, fez as vendas da Tesla caírem 45% em janeiro agora deste ano. E aí como ficam os próximos 45 dias e 2025 e 2026? Para analisar esse cenário, vamos receber Will Castro, estrategista-chefe da Avenue, direto do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Eu queria, Will, que você fizesse um balanço do que você está vendo nesses primeiros 45 dias de governo Trump, especialmente com essas principais medidas. Eu só falei 3, mas tem outras também, envolvendo essas grandes empresas americanas. Seja bem-vindo ao Business. Boa tarde, Bruno. Bom falar contigo. Em meio a tanta incerteza, né, do ponto de vista de políticas comerciais e tarifárias, você tem essas empresas de tecnologia que são empresas multinacionais que operam em diferentes mercados e que, obviamente, esse relacionamento com o México, Canadá, China, União Europeia, Brasil, isso tudo pode sim ser afetado por essas políticas que o Trump vem apresentando, vem buscando implementar. E isso fez com que os investidores buscassem rotar, como a gente fala, né, colocar as suas fichas em outros lugares. Então a gente viu
as ações, por exemplo, europeias performando muito bem, as ações chinesas performando bem, inclusive de tecnologia, com o advento do DeepSeek. O mercado voltou a apostar que, olha, não, tem tecnologia sendo criada lá na China também, e deixando um pouco de lado as big techs aqui americanas, isso que tem sido, pelo menos, a tônica aí desses primeiros 45 dias do governo Trump. A gente vem de balanços das big techs, né? Apple, Google, várias gigantes americanas de tecnologia apresentaram seus resultados trimestrais. Fazendo um rápido balanço, elas seguem em crescimento, Will? Excelente ter comentado isso, né? Porque às vezes preço da ação e o desempenho, né, da empresa não necessariamente conversam no curto prazo, e é o que a gente está vendo. E quando você olha o desempenho das empresas, ele não decepcionou, tá? Essa que é a verdade. Obviamente, sempre tem uma linha, às vezes, que cresce menos. As receitas do YouTube para o Google cresceu um pouco menos, o AWS da Amazon não cresceu tanto quanto se imaginava, mas cresceu ainda assim. Mas, em geral, a safra de balanço aqui nos Estados Unidos ela foi positiva, lucros crescendo 18% na comparação ano contra ano, né? Quarto trimestre, foi o balanço do quarto trimestre ainda, né? Quarto trimestre de 24 contra quarto trimestre de 23, puxada pelas empresas de tecnologia e também os bancos, né? Bancos também tiveram resultados muito fortes e acabaram puxando os resultados em geral do índice S&P 500, mas números que foram sim positivos, até a Nvidia, que foi a última a divulgar, mais uma vez, mostrando o crescimento aí de receita de mais de 70%, crescimento de lucro de mais de 80%, números muito fortes ainda das empresas de tecnologia que seguem crescendo. Talvez uma taxa um pouco menor do que vinham crescendo no ano passado, mas ainda assim crescendo. Agora, de fato, a ação, né, o preço da ação não está conversando nesse momento com o desempenho das empresas, pelo menos no que foi observado nos resultados. Deixa eu trazer uma notícia da semana, já quero ouvir o seu comentário, Will, porque a Anthropic, que é considerada a maior rival da OpenAI, a dona do ChatGPT, vai receber um investimento bilionário para tentar desbancar o ChatGPT. Esse aporte de 3 bilhões e 500 milhões de dólares foi liderado pela Lightspeed Venture, com apoio de outras empresas. O valor será destinado para o aprimoramento do chatbot Claude 3.7. De acordo com a empresa, com este investimento, a Anthropic avançará no desenvolvimento de sistemas de AI da próxima geração, vai expandir a capacidade computacional, aprofundará as pesquisas de interpretabilidade e alinhamento e vai acelerar a sua expansão internacional. Com isso, a startup de inteligência artificial passa a valer 61 bilhões e 500 milhões de dólares, praticamente 4 vezes mais do que há um ano. A Anthropic opera os sistemas de AI com data centers da Amazon e do Google. Deixa eu chamar o Will de volta, porque a gente está falando de Big Techs e a gente tem que entrar, evidentemente, fazendo um balanço aí em inteligência artificial. Você citou a entrada da DeepSeek, da chinesa DeepSeek, e o impacto que teve no mercado. Mas você vê outras, né, como a Anthropic, que tem a Amazon, que tem investimento pesado da Amazon, tem investimento do Google pesado também, né, a Anthropic. Você vê elas cada vez recebendo mais aportes bilionários para expandir aí os seus esforços. Quer dizer, a guerra está em que momento, Will Castro? Está só no começo? Ela vai se expandir? Teve a Alibaba também nos últimos dias aí falando que tem uma AI melhor do que a DeepSeek. Em que momento nós estamos, Will? Olha, Bruno, excelente ponderação. Eu diria assim, a gente está campo totalmente aberto, tá? A guerra está totalmente aberta. Não é porque o ChatGPT, né, conseguiu conquistar muitas pessoas, muita gente já tem no seu celular, eu mesmo tenho no meu celular, mas não quer dizer nada, tá? Eu acho que está totalmente aberto e franco. Se a gente voltar, né, tentar traçar um paralelo assim, com o que a gente viu no passado, né?
Estava até lendo um livro que fala muito disso, dessas tecnologias disruptivas, né? No momento da TV a cabo, você teve várias empresas que faziam TV a cabo e depois o negócio foi nivelando e diminuindo a quantidade de empresas que operavam TV a cabo. Carros foi assim, na internet, né? Quantos lembram aí do Netscape, quantos lembram de Firefox, quanto o teu próprio Microsoft Edge, Internet Explorer continua existindo aí, né? Mas eu diria que o Google Chrome acabou vindo depois e conquistando muito espaço. E o paralelo é semelhante, tá? Eu acho que o fato do ChatGPT ter começado um pouco na frente dá uma certa vantagem, mas não garante nada. A guerra está totalmente aberta. A gente pensar no e-commerce, foi assim, o eBay não foi o cara que surfou, né, todo esse boom de e-commerce que a gente tem visto nos últimos anos, ou quem sabe década. O Gmail se tornou usado por muita gente, não o Yahoo, né, que era o mais conhecido, e por aí vai. Então, acho que ainda tem muito espaço, né? Google, Microsoft, Alibaba, DeepSeek, tem muita gente construindo os seus modelos, construindo a sua inteligência artificial. Acho que isso é muito positivo para a tecnologia e inteligência artificial como um todo, para que ela se torne cada vez mais rapidamente usável, né, no nosso dia a dia. Ela já é parte de muita coisa, mas eu acho que vem se expandindo cada vez mais e tem muito espaço, e aí em diferentes frentes. Quando você observa, já dei uma estudada nos modelos da Google, a Google vem desenvolvendo muito inteligência artificial, focando seus esforços para o B2B, por exemplo, né? Diferentemente do ChatGPT, que é um uso final de pessoas, você eventualmente criar ferramentas de inteligência artificial para negócios faz muito sentido para o modelo hoje, por exemplo, do Google, né? Que é um modelo de ads. Então, acho que tem muita coisa ainda, e nisso a gente acaba ficando bastante animado com o futuro. Difícil acertar, né, em termos de investimento, qual que é o cavalo que vai surfar melhor, né, que vai andar melhor nesse cenário de AI, mas acho que tem muita coisa interessante aí vindo pela frente. E respondendo a tua pergunta, o cenário está totalmente franco e aberto. Você falou de Apple há poucos, na primeira resposta. Eu tenho uma notícia da última semana da Apple e que traz novidades, porque a Apple anunciou uma renovação nos iPads, incluindo uma nova versão do iPad Air com um chip M3 feito para suportar recursos de inteligência artificial e com dois tamanhos, de 11 e de 13 polegadas. Esse modelo vai chegar no Brasil e vai oscilar entre R$7.499 até R$15.999. Assim como foi anunciado dias atrás, semanas atrás, um iPhone 16 mais básico e mais barato, a Apple aposta agora numa versão mais baratinha do iPad com outro chip, que é o A16, num preço a partir de R$4.499. A pré-venda já está disponível nos Estados Unidos e em outros 29 países. No Brasil, o início das reservas deve ocorrer nos próximos dias. Esses produtos contarão com o Apple Intelligence em português a partir de abril, assim como os usuários de iPhone. Com o Apple Intelligence, há destaque para funções exclusivas no iPad. No aplicativo Notas, por exemplo, com o recurso Varinha Mágica, é possível gerar imagens a partir de textos escritos no rascunho. A companhia iniciou em fevereiro os testes para a versão brasileira do seu sistema de inteligência artificial, e esses novos iPads virão com o ChatGPT integrado. Você que está nos Estados Unidos, Will, a gente comentou já semanas atrás aqui no Business essa ideia da Apple de baratear um pouco, né? Trazer um produto como o iPhone 16 um pouquinho mais barato, não é tão muito mais barato, mas é um pouco mais barato. E agora vem com essa novidade do iPad, um iPad também mais simples. Quer dizer, é uma reação da Apple para turbinar as vendas, porque talvez o que, Will? Ela já atingiu aí um topo das vendas dos seus grandes produtos, no caso, o maior deles é o iPhone?
Pois é, Bruno, preocupa esse ponto de vista de quem acompanha a Apple há mais tempo, né? E na época do Steve Jobs, o foco dele nunca foi preço, e sim entregar um produto de maior qualidade, maior valor agregado, que conseguia surpreender e eventualmente até criar necessidade no consumidor, né? Vale lembrar que quando o iPod foi lançado, não existia essa demanda, nem existia, né? Existia algo semelhante, mas não na magnitude e qualidade que a Apple lançou. O celular sem teclas foi muito criticado na época, né? Totalmente touchscreen e por aí vai. E a Apple parou de fazer isso. Ela tem feito mudanças marginais nos seus últimos modelos há bastante tempo. E se tornou uma empresa de consumo, um consumo, não diria quase que básico, não é uma necessidade, né? Muita gente pode discordar, tem gente que precisa do celular, né? Mas é um instrumento muito utilizado, mas virou uma empresa essencialmente de consumo e cada vez menos de tecnologia, com menos inovação embarcada. Esse que é o receio. Quando você entra na briga de preços, isso pode ser ruim, né? Você baratear o teu produto, você vai eventualmente abrir mão de margem. A Tesla vem passando por isso, né? Nos seus carros, tentando brigar num setor extremamente acirrado, de forte competição, e as ações não refletiram muito bem. Tá? Vejo com certa preocupação, ainda que no curto prazo sim possa ajudar aí nas vendas, especialmente em mercados onde o seu produto fica muito caro. Agora, denota aí uma dificuldade que a empresa tem de trazer inovações. Tem verdade que, obviamente, também com a quantidade de clientes que ela tem que basicamente continuar mantendo esses reféns muito fiéis, esses clientes muito fiéis à sua marca, né? Entregando um produto que traga novas funcionalidades, mas com um certo receio cada vez maior de fazer uma ruptura, algo que no passado a Apple fez muito bem, né? Rompia com certos padrões, criava uma coisa nova, como foi o MacBook Air e por aí vai. Então, eu só vejo com esses dois olhos que no curto prazo pode ser bom, é uma estratégia para a empresa manter mercado, fechar um pouco a porta para um produto chinês mais barato, enfim. Mas a longo prazo, eu vejo que é um pouco diferente daquilo que ela já fez, que gerou tanto valor, que fez a Apple ser quem ela é, né? Comparativamente com o que aconteceu no passado. Nós recebemos aqui no Business o estrategista Will Castro analisando as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Obrigado, Will. Obrigado, Bruno. E a TSMC, maior fabricante de chips do mundo, sediada em Taiwan, vai investir 100 bilhões de dólares nos próximos 4 anos na construção de novas fábricas nos Estados Unidos. O objetivo é fortalecer a produção doméstica de semicondutores. A companhia que produz chips para a Apple, Intel e Nvidia já havia anunciado planos de investir 65 bilhões de dólares no país e construir 3 fábricas no estado do Arizona. O anúncio da empresa ocorre pouco mais de um mês após o presidente americano Donald Trump dizer que taxaria a entrada de semicondutores produzidos fora dos Estados Unidos, o que afetaria, evidentemente, os negócios da TSMC. Portanto, a pressão global adotada por Trump para levantar o que ele chama de reindustrialização dos Estados Unidos, até o momento, tem surtido efeito. A TSMC é líder mundial na produção de semicondutores avançados usados para a inteligência artificial e o investimento ajudaria a reforçar a promessa de Trump de tornar os Estados Unidos dominantes em AI. Donald Trump diz que esse investimento é crucial para a segurança econômica e nacional do país. A produção desses chips em solo americano evita qualquer chance de desabastecimento. E com isso, o Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E a gente volta com o Business falando do setor automotivo. A chinesa BYD pode firmar uma aliança com a Tesla de Elon Musk.
A ideia das montadoras seria acelerar a transição de veículos a gasolina para modelos elétricos. A afirmação é de Stella Li, vice-presidente executiva da BYD. Em declaração ao jornal Financial Times, ela acrescenta que, abre aspas, o nosso inimigo comum é o carro com motor a combustão interna. Precisamos trabalhar juntos para fazer a indústria mudar, fecha aspas. A BYD tem buscado aumentar as vendas na Europa, enquanto a Tesla tem registrado queda nos números dentro do continente, basicamente por conta do ativismo político de Elon Musk. Recentemente, a BYD levantou mais de 5 bilhões de dólares em uma oferta de ações. Mas o projeto de expansão tem esbarrado em trâmites da União Europeia, que exige a transferência de propriedade intelectual das companhias chinesas em troca de subsídios. E a Mobile recusou uma oferta de compra da Tok-Stock. A proposta de aquisição de 85 milhões das ações, ou 69,2% do capital total, foi considerada muito baixa. O valor ofertado pelo papel da Mobile, de 68 centavos, estaria 50% abaixo do preço de mercado. Em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a Mobile informa que os acionistas, que representam 40% do capital social da companhia, já indicaram não ter interesse em alienar as ações no termo da proposta. A companhia acrescenta que não há planos para a capitalização da companhia neste momento e que segue focada na implementação da estratégia de negócios. E ainda sob os efeitos do Oscar de melhor filme internacional, o brasileiro Ainda Estou Aqui praticamente dobrou a bilheteria em uma semana. Apenas na primeira semana de março, o faturamento cresceu 116% na comparação com a última semana de fevereiro. Ao todo, já são 5 milhões de espectadores e uma renda de 104 milhões de reais. Números que colocam a produção de Walter Salles como a terceira maior bilheteria nacional desde 2018. Atrás de Minha Mãe é uma Peça 3 e Nada a Perder. Segundo a Secretaria de Regulação da Agência Nacional de Cinema, Ancine, Ainda Estou Aqui foi responsável por 32% do público de filmes nacionais em 2025. E a brasileira Raíssa Leal, que brilhou nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris, vai virar personagem de videogame. A fadinha do skate será uma das protagonistas do icônico jogo Tony Hawk's Pro Skater 3x4, inspirado na lenda do skate, o americano Tony Hawk. Bob Burns é outro nome do Brasil que marca presença na nova edição. E entre as novidades está também uma pista no Rio de Janeiro. A nova edição Tony Hawk's Pro Skater 3x4 chega ao mercado após 5 anos e estará disponível para compra a partir do dia 11 de julho, no valor de R$ 269. E com isso o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é sábado, às 3 da tarde. Eu gostaria de deixar um lembrete para você. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, acesse o site www.jovempan.com.br. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! Tornar uma empresa mais sustentável é uma estratégia essencial, tanto para a preservação do meio ambiente, quanto para a competitividade no mercado. A adoção de práticas sustentáveis reflete um compromisso com a responsabilidade ambiental e social, que é cada vez mais valorizado por consumidores, investidores e pela sociedade em geral. A implementação de medidas de eficiência energética e a utilização de fontes de energia renováveis, como a solar ou eólica, não apenas reduz os custos operacionais, mas também transforma a matriz energética da empresa, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.
A ENGIE, empresa líder em energia renovável no Brasil, é um exemplo claro de como a sustentabilidade pode ser ainda mais integrada aos negócios. A ENGIE tem 100% de sua capacidade instalada proveniente de fontes renováveis, como energia hidroelétrica, eólica e solar. E agora, com a ampliação do mercado livre de energia, você pode optar por fazer a migração com a ENGIE, que oferece alternativas competitivas e que permite aos seus consumidores escolherem suas fontes de energia, oferecendo também soluções que geram maior eficiência operacional, reduzindo custos e emissões de CO2. Saiba mais sobre a ENGIE e o mercado livre de energia em engie.com.br/Mercado Livre.